Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. A qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, queremos convidar a todos para juntos louvarmos e exaltarmos o Senhor nessa noite. Que você possa ir da sua casa, continuar louvando, exaltando a esse Deus que é tão precioso, esse Deus que é misericordioso, pois é maravilhoso estar na presença do Senhor. Nesse momento, o irmão Samuel irá fazer uma oração, dando início ao culto. Iremos louvar e exaltar o Senhor, todos juntos. Oremos. Senhor Deus Pai, Deus maravilhoso, grandioso, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos aqui para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Peço que o Senhor possa estar conosco e que nós possamos estar realmente dedicados e com os nossos corações, nossas mãos voltadas para o Senhor, para que nós juntos possamos render louvores a Ti e cultuar ao Teu nome, Pai. Assim que eu te peço, abençoe a todos que estão nos seus lares, que eles possam estar juntamente conosco louvando a Ti. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, maravilhoso é estar na presença do Senhor. E quando estamos na presença do Senhor, não importando o lugar, como você está na sua casa aí, quando louvamos e exaltamos o seu santo nome, a glória do Senhor enche aquele lugar. A glória do Senhor enche a sua casa, a glória do Senhor enche o templo, a glória do Senhor enche as nossas vidas. Então eu te convido para louvar e exaltar o Senhor cantando: maravilhoso é estar em tua presença, Senhor. Cante e exalte ao Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nosso Deus, Ele é soberano, Ele é majestoso, Ele é excelso, Ele é poderoso. Mas apesar de toda a majestade que Ele tem, Ele se importa conosco, Ele nos ama, e esse amor é incondicional. Ele exerce misericórdia sobre nós, e Ele exerceu misericórdia sobre nós.
pois nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e hoje nós temos vida graças a Ele. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz, sacrifício esse que pôde nos tirar desse lamaçal. Então eu te convido, baseado nessa certeza, baseado nessa convicção de que Ele te salvou, de que Ele te livrou, de que Ele exerceu misericórdia sobre ti, apesar de toda a sua majestade, eu te convido a exaltar o Senhor, a glorificar o seu santo nome cantando: Tu és soberano sobre a terra. Exalte ao Senhor. Sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra. Sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar esse momento, meus irmãos, convido a todos cantarmos juntos: Aclame ao Senhor, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Exalte ao Senhor. Todos os dias
quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas.
seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, como é bom poder louvar e exaltar o nome do Senhor, declarando através desses louvores a sua soberania. E vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos pela manhã. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 21. Nós vamos ler inicialmente apenas o versículo 33. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero informar aqui para a Adiban que no próximo sábado às 17 horas haverá reunião. Não sei se é online essa reunião. É online, né? Estou perguntando assim se é online, porque se fosse presencial, é um grupo bem pequenininho, não teria problema, mas é online, né? Continua online aí a Adiban. Na verdade, vamos manter todo esse mês, né, para a gente não ter nenhuma dificuldade, todas as reuniões ainda esse mês, certo? Mesmo com um número pequeno, no caso como o grupo da Adiban, mensageiras, embaixadores, vamos manter esse mês todo no mesmo formato que nós estamos, certo? Sempre online. Ontem nós tivemos um encontro maravilhoso, né? Encontro de casais. Ontem foi uma bênção. Os irmãos que estiveram no encontro puderam sentir o quanto foi gostoso aquele momento de 1 hora que nós estivemos ali ouvindo uma preciosa palavra, né, de orientação, de instrução para nós casais, bem como também foi apresentada ali a logomarca, a logotipo, né, do ministério, né, Eterna Aliança. Então o irmão Evaldo, que é responsável por essa área, fez uma logotipo bem bacana, bem interessante. Os irmãos podem ver lá no grupo do Ministério de Casais Eterna Aliança. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Furtado, irmã Sueli, bem como por toda a equipe, né? Muitos casais fazem parte aí, exercendo alguma função dentro aí do Ministério de Casais. Irmãos, nós louvamos também a Deus pela nossa oferta de missões mundiais, né? Ainda ontem, acho que foi ontem, o irmão Joaquim me passou uma prévia, e nós estamos, eu acredito, com mais de 6.200 da nossa oferta. Então, uma bênção. Nós louvamos a Deus pela vida de cada irmão que tem contribuído para missões mundiais. E se você ainda deseja fazer a sua contribuição, ainda dá tempo, né? Ontem uma irmã, conversei com ela, ela perguntando se ainda dava tempo. Eu digo, dá sim. Então, se você quer fazer a sua oferta para missões, esse mês você ainda tem a oportunidade para estar fazendo essa oferta, até mesmo porque toda oferta para missões, seja ela estadual, nacional ou mundial, conforme decidido pela igreja há muitos anos atrás, sempre dividido entre missões, que é enviada, né, seja estadual, nacional, mundial, e missões no âmbito local, tá bom? Então, ainda que já tenha sido enviado o que corresponde a missões mundiais, certamente ficará para missões locais o que você der, caso já tenha sido enviado, mas eu creio que ainda não enviaremos logo. Talvez até o dia 15 a gente está passando a oferta para a conta de missões mundiais. Também quero dizer aos irmãos que quarta-feira às 19 horas nós temos o nosso culto, né, de oração. Não é de oração, porque na verdade oração é quando nós estivermos de volta aqui no templo, onde a gente tem aquela oportunidade de estar orando, mas o culto é intitulado culto de oração, mas você tem a oportunidade de ouvir lá a mensagem da palavra de Deus, que continuará ainda no mesmo formato, sendo transmitido pelo nosso irmão seminarista Ricardo Feijão, lá da sua residência. E com certeza no próximo mês voltaremos, com certeza absoluta, pelo menos com culto de oração. Certo? Com certeza absoluta, pelo menos com o culto de oração a gente volta, né? E se a gente quisesse voltar agora, certamente não corresponderia a 10% da igreja os irmãos que viriam, mas nós não vamos voltar. Nós não vamos voltar, certo? Nós só vamos voltar no próximo mês, se Deus quiser. Se o decreto falar que volta 100%, nós só vamos voltar se Deus quiser. Se for da vontade de Deus. Se não for, a gente dá mais um tempo. Agora eu quero dizer para os irmãos que é um prazer muito grande estar aqui na casa de Deus, não é verdade? Irmãos, olha, nada substitui.
E eu espero em nome de Jesus que os amados irmãos que estão em casa nesse momento, estejam ali como um cavalo. Não sei se você já assistiu vaquejada. Eu já assisti e já brinquei. Nunca corri não, mas já brinquei. Né, de botar um cavalo na boca do mourão, que chama. Na boca do mourão. Aqui tem um jiqui, né, que é onde o boi vai sair. Você bota, o cavalo fica se pisando, doido para a vaca sair, para ele correr atrás. Já treinado para aquilo. Imagina, eu chego a rir, ele gosta, né? Imagina, já foi vaqueiro, viu, Biel? Diz que pegava o boi pelo chifre. Aí não é bravo. Então, meus irmãos, eu espero que você esteja em casa nessa pisada aí, se pisando, né, para que assim que as portas do templo estejam abertas, fisicamente que aberta, você possa voltar para a casa de Deus. Mas eu espero em nome de Jesus, e nós temos orado para que você esteja firme, esteja perseverando, sabe? Falei com alguns irmãos essa semana, especialmente irmãos idosos. Ontem mesmo estava conversando com a irmã Edinice Moraes. E agora a palavra é o seguinte: vai passar, irmãos, se preocupa não, meu irmão. Se não passar, nós vamos estar num lugar muito melhor. Certo? Chega de alimentar essa esperança nesse vai passar, nesse vai dar certo temporariamente, meu irmão. Se não passar como, né, a nossa humanidade física espera, vai passar para algo muito melhor, meu irmão. Então, se passar, glorificado seja Deus. Se não passar, glorificado seja Deus. Se não passar dessa perspectiva nossa, humana. Porque se não passar dentro dessa perspectiva humana, vai ser muito melhor a passagem que nós vamos ter. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Então, não se preocupa não, aguenta só um pouco mais. Aguenta só um pouco mais. Vai passar. Seja para voltar ao normal que nós vivíamos em 2019, ou seja, para estar num lugar muito melhor. Certo? Ou, quem sabe, passaremos dessa para uma pior ainda que vai vir. Porque para o mundo pode dar uma melhorada, viu? A igreja não vai ter essa melhorinha, não. Minha Bíblia não diz isso, não. Minha Bíblia diz que haverá choro, parto, dores, mas depois, aí eu não sei qual o tempo. Alguém perguntou: pastor, nós estamos no princípio, estamos no meio das dores. Meu irmão, nós estamos enfrentando o que a Bíblia profetizou, o que a Bíblia fala. Não dá para se Deus me falar de verdade, olha, anuncia para o povo que é o princípio mesmo, é nas dores, tá agora, está acontecendo. Mas as Escrituras estão aí fala sobre o princípio das dores, fala sobre a grande tribulação. É possível que alguém nesse período tenha passado já. Então vai haver atingindo todos igualmente? Vai. Mas há momentos, alguém que, por exemplo, estava lutando aí na UTI, família sofrendo, perdeu 2, 3 da família, meu, foi uma grande tribulação para essa família, não foi não? Uma grande tribulação, uma grande aflição. Então, pode ser que para mim, para você, esteja tranquilo, só aquela pressão emocional que a gente sabe que é forte. De vez em quando você quer se angustiar, né? Você fica meio assim, né? meio perplexo na sua humanidade, mas aí você volta para as Escrituras e quando você lê um texto desse aqui, você diz: puxa, é assim mesmo, glória a Deus, aleluia. Lucas 21, 33 diz: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, tem que se cumprir. Deus, em nome de Jesus, nos abençoa nesse momento de transmissão da Tua palavra, Senhor Deus, e fala aos nossos corações nesses próximos 40 minutos. Nós oramos pedindo a Tua graça, a Tua direção e a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. As Escrituras revelam, meus queridos, as verdades de Deus para a humanidade, para o mundo, mas para o mundo, as Escrituras não lhes trazem aquilo que eles almejam, aquilo que eles esperam. E, claro, contrariado com as Escrituras,
o mundo procurarão ou tem procurado estabelecer os seus próprios padrões de moralidade, de verdade, do que seja certo e errado, não se submetendo às verdades divinas reveladas ou revelado na Bíblia Sagrada. Na verdade, são padrões de imoralidades, né? E não de moralidade. Por isso está tudo de cabeça para baixo. Poucos creem na Bíblia, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro. A Bíblia, João não diz lá em 1 João 5,19 que uma parte do mundo, ou uma parte do sistema é governado pelo maligno. A Bíblia diz, João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Quem opera no mundo? No sistema? O diabo, obviamente. O mistério da injustiça, mas com a permissão de Deus para cumprir os seus propósitos. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 ao 12. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Somente há um que o retém, esse mistério da injustiça, até que do meio seja tirado. Isso é uma referência à igreja, ao Espírito Santo, que conduz a igreja. É a igreja que retém essa ação maléfica, destruidora em massa das forças do anticristo. E então, quando acontecer esse rapto, quando acontecer deste poder que o retém, que o detém, será tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, com a vinda de Jesus, todo o poder estabelecido, todo o sistema dirigido, governado pelo diabo, o iníquo a quem o Senhor vai desfazer, em quem o Senhor vai destruir, com um simples sopro. Olha o poder do Senhor, com um simples, tanto poder bélico, tanta união, tanta aliança para destruir o povo de Deus, para destruir a igreja, para destruir o Senhor, que o Senhor simplesmente com um sopro da sua boca destruirá toda a potência humana, toda a arrogância, toda a soberba daqueles que confiaram no seu líder. A esse cuja vinda ou revelação é segundo a eficácia de Satanás. Veja que é um homem, é um iníquo, numa personalidade humana, e a sua personalidade de manifestação, a sua eficácia de ação, de poder, de falsos milagres aos olhos dos homens, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, olha só, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então ele manifestará sinais e poderes de mentira. Com que propósito Deus permitirá? Em todo engano, da injustiça para os que perecem. Deus permitirá que esse que é segundo a eficácia de Satanás apresentem diante da humanidade, diante do sistema, com sinais, com prodígios de mentira, para que aqueles que perecem por não crer no Evangelho, por não crer em Cristo, possa aplaudi-lo. Por que perece? O texto dá resposta, não é a interpretação do pastor Leonardo. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O mundo recebe o amor e prega este amor, mas há um amor da verdade, e o amor da verdade aqui se refere às Escrituras, a palavra. Eles não recebem o amor da verdade, eles recebem o amor segundo os seus valores, segundo o seu modo de declarar o que é certo e o que é errado, o que faz bem ao homem, o que faz do homem feliz. Estes vão crer a mentira,
que será proferida com sinais de poder, de milagre, por este iníquo, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, e por não terem recebido o amor da verdade, que liberta do Evangelho, Deus, o Todo-Poderoso, enviará a operação do erro nos seus corações, nas suas mentes, o espírito de entorpecente. Para quê? Para que creiam a mentira. Não creu no Evangelho da verdade, do amor verdadeiro, genuíno? Creram ou não? Rejeitaram? Então vocês vão realmente receber um espírito de entorpecente. O mundo vai receber um espírito de entorpecente para olhar para aquele homem e crer que ele é a salvação, que ele é o cara, que ele tem um poder realmente de mudar a humanidade. A mensagem dele é essencial. A mensagem dele é o que o mundo, é o que o sistema precisa, e não desta igreja fascista, como eles dizem aí. Receberá o espírito de entorpecente para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Ou seja, eles não creem na verdade, mas eles crerão numa mentira que tem uma roupagem de religiosa, de religião. Julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, o que está por trás deste amor, deste espírito de piedade, deste espírito de sensibilidade das necessidades, é iniquidade. E assim será, irmãos. E assim vai acontecer, sabe por quê? Porque o Deus soberano permitirá, aquele que tem o poder, aquele que tem o domínio, permitirá, conforme está em Apocalipse capítulo 13. O mundo se admirará dos seus feitos, dos sinais, das providências enganosas de paz, de amor ao próximo, de segurança, de prosperidade, sendo que o poder pertence ao Senhor. Mas o Senhor vai permitir que esse homem, que esse príncipe do povo, que vai ter o seu profeta, o profeta do povo, porque é aquela trindade satânica, não é? Aquela trindade mentirosa, de imitar, porque trindade santa, o Deus Trino só existe um, mas ele é imitador. Então ele vem passando-se por Deus, um instrumento dele passa-se pelo Messias e o outro instrumento passa-se pelo Espírito Santo, ou seja, é aquela tríade da mentira, do engano, exaltando a obra do outro, feito do outro, para que, ou seja, o profeta chega, não, olha, tu não viu o milagre que aconteceu, o falso profeta, para que, e vai tendo toda aquela aliança ali infernal, permissão de Deus, ele vai realmente promover a segurança, a prosperidade, pois Deus o permitirá para o tempo do fim. E aí, queridos, no Apocalipse 13 tem uma palavra que eu acho tremenda, uma exclamação das pessoas. Olha o que diz: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Quem? E essa expressão, quem poderá batalhar contra ela, não necessariamente pela reação de poder. Ela tem esse poder para torturar, a besta tem esse poder para tirar o seu direito de ir e vir. Mas a expressão, quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Quem vai ser contra um homem tão bom como esse? Ou seja, não é a visão, quem vai lutar contra esse ditador? Quem vai ser contra esse homem terrível, que ninguém pode nem piscar o olho que ele está torturando? No primeiro momento, não é isso que ele faz. No primeiro momento, ele conquista as massas pelo amor, pela paz, pela solidariedade, pelo sapatinho de algodão, pela mensagem meiga, satisfazendo as emoções frágeis das pessoas que não creram a verdade. Porque esta mensagem vai ser invertida. A mensagem de ódio vai ser a mensagem que era a mensagem para salvar as vidas. São exclamações, meus irmãos, de admiração que a humanidade expressará na fala do opositor de Cristo. E aí o versículo 4 desse texto de 2 Tessalonicenses que nós lemos, capítulo 2, versículo 4, diz algo tremendo. Olha só o que diz aí. Diz que ele se levantará, né, vai se opor e se levantar contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto.
1 Tessalonicenses 2,4, ele se levantará, ele se assentará no trono de Deus, né? Se parecendo com Deus, e vai se levantar contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, né? O templo é um objeto de culto, né, irmãos? O templo é um objeto de culto, ou seja, é um espaço de cultuar a Deus. Ele receberá uma boca de blasfêmia, de injúria para negar os feitos do Senhor, proclamado pela igreja, assumindo a primazia. Especialmente, queridos, negando as profecias. Fica atenta, igreja do Senhor. Ele já se levantou desse jeito faz tempo. Olha quanta oposição à igreja de Jesus. Olha quanta oposição ao Evangelho. Olha o espaço que eles dão na televisão para os que se levantam contra os princípios bíblicos, judaicos, cristãos. Mas não há um espaço aonde alguém possa transmitir como deve ser transmitido o Santo Evangelho. Você pode ter um espaço no canal desse aí, desde que seja um espaço ecumênico. Como a TV Diário cede para uns pastores aqui, aquela linguagem ecumênica do paz e amor, a expressão só do abençoar, nada de falar sobre a necessidade do arrependimento, da conversão. Só que somos, meus irmãos, tardios demais, como disse o Senhor, para perceber os sinais. É por isso que muitas vezes Deus permite que algo pesado venha, porque a gente demora. Deus às vezes vem sinalizando com coisas simples, sem necessariamente ser algo devastador. Mas as pessoas não percebem, aí todo mundo é irmão, todo mundo é filho de Deus, fica naquela, aí Deus permite vir algo mais sério, mais severo. Esta oposição, meus irmãos, este levante contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, se manifesta suavemente, sorrateiramente, principalmente, inicialmente, na boca dos incrédulos e dos crédulos, a mentira religiosa. Especialmente pelos considerados, os grandes retóricos e oradores das nações. São discursos socialistas. Nossa, mostra uma piedade, uma preocupação tão grande pelos pobres, pelos injustiçados, mas nos corredores, eles zombam, eles riem da miséria e da fome dos pobres, pois isto resulta na riqueza e poder que eles têm. Por isso, os pobres, entre aspas, são tão importantes para eles, pois quanto mais eles abraçam, defendem a causa do pobre, dos miseráveis, que eles mesmos fizeram miseráveis, mais eles ficam ricos e aplaudidos pela massa. Essa é a ideia do socialismo e do comunismo. A causa é nobre, e é linda, e não tem uma doutrina, uma ideologia mais convincente. Tanto é que eu não vou falar. A mídia os exalta, comemora junto com eles. Deus tem permitido, queridos, e permitirá este engano, por conta do impenitente coração do pecador que não aceita a verdade da sua palavra. O texto é claro, e por isso Deus lhe enviará a operação do erro, o espírito de entorpecente para que creiam a mentira. Cresce, meus irmãos, assustadoramente a cada dia os que se levantam contra as profecias, os que não estão nem aí para anunciar a palavra de Deus, porque negar não é só dizer que não crê, como o mundo abertamente, e a mídia vive a negar, é não falar, porque quem viu, quem crê, fala. Quem viu e quem crê e fala e não fala é covarde. Quem viu e quem crê e não fala é covarde, mas Deus não nos deu o espírito de timidez, o espírito de covardia. Evaldo, está tudo prontinho aí, tá? E quando falo, queridos, em profecias, longe de mim de estar me referindo às asneiras,
as meninices e as heresias neopentecostal, que pode ser considerado até uma blasfêmia contra o nome do Senhor. Eu não sei, irmãos, como um pastor que se diz pastor se presta a um ridículo desse que nós vamos ouvir um pouquinho desse áudio, que foi viralizado nas redes, lá no dia 30 de março, ou um pouquinho antes, mas apontava exatamente para o dia 30 de março, e eu queria que você ouvisse só um pouquinho, para eu completar o meu raciocínio, ainda que eu sei que muitos foram bombardeados, por isso que nós já conhecemos, que nós já sabemos, que nós até já ouvimos, presenciamos, ao vivo, mas, coloca aí, irmão Evaldo. E aqui, Deus falou comigo, na live está aí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu entrego o que Deus manda para alertar o povo, porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas, e Deus alerta, e o povo obedece, e o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia 29 jejua, vai ter o jejum do dia 29, jejum dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte e vai andar nas ruas. Deus falou comigo, vocês vão ver acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível, vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar, o espírito da... Isto é um desvio do diabo. Com palavras desse tipo, irmão, só leva as pessoas a ignorarem cada vez mais as profecias bíblicas, as verdades do Santo Evangelho. Eu creio, meu irmão, nas profecias bíblicas, não nesses falsos crentes. Quando conversamos com alguém dessa linha, sabendo eles que somos batistas conservadores, é a primeira pergunta que nos fazem: você não crê em profecia? Você não crê que Deus fala ainda hoje? Outro dia evangelizando lá no condomínio onde mora um vizinho meu, que eu não sabia, fiquei sabendo depois que era, veio exatamente fazer essa pergunta. Aí pastor, quer dizer que lá vocês não creem nas profecias que Deus fala? E foi contar um monte de profecias semelhante a essa. Esse tipo de voz, que se diz profeta, age sem pudor, sem respeito a alguma palavra de Deus, à igreja, a Jesus, e podemos dizer, é uma vergonha para a igreja do Senhor Jesus, para a igreja que crê na profecia, que Cristo e seus apóstolos falaram que vai se cumprir, mas que são desviadas as atenções das pessoas, para crerem nessas possíveis revelações e visões, que não tem nenhum contexto, nenhuma conexão com as Escrituras, ignorando completamente as profecias bíblicas, para evidenciar as adivinhações de crentes. São crentes, meus irmãos, atingidos, enfraquecidos emocionalmente, psicologicamente, são doentes. E o tempo é favorável para esse momento, para aqueles que não estão ligados, conectados à palavra de Deus. Para mim, não passa de um falso profeta, pois tira a atenção das pessoas para a palavra. Agora, o que mais me entristece, irmãos, é ver crente com medo destas palavras profetadas, sabe, sem nenhum propósito espiritual, senão para chamar a atenção para si mesmo. E com o advento das redes sociais, meu Deus do céu, é brincadeira, é gente querendo aparecer demais. O celular tem sido uma arma letal na mão dos falsos profetas, que disparam suas profecias do inferno em nome de Deus, de possíveis novas revelações, e os que aceitam, prova que não estão realmente lendo as Escrituras. Os que ficam apavorados com essas tentativas de adivinhações, que em alguns momentos vai acertar, porque de fato, vinha um crescente número de mortes. E ele sabia, até, acho que talvez ele teve até uma consultoria lá com
os epidemiologistas, né? Quando é que vai acontecer o pico? O número que o dia aponta, vamos botar para o dia 30. Pronto, aí passou dos 3.000, né? Mas ele justifica o fato das pessoas não terem caído nas ruas, nas calçadas. Gálatas capítulo 1, versículo 8, irmão Agenor diz que ainda que um anjo do céu desça, anunciando esse tipo de profecia, seja maldição. Seja maldição. São profetas do caos mesmo. Esses são profetas do caos, porque anunciam o seu próprio caos. Anunciam o terror. Desconectam as pessoas para a profecia bíblica e por isso geram uma incredulidade e uma confusão na mente das pessoas. Deus nunca disse nada para estes falsos ministros do Evangelho. Quando digo, meus irmãos, que Deus fala dos seus acontecimentos para os seus profetas, eu me refiro à palavra pregada, escrita e interpretada pelos sinais de Deus, não pelas minhas emoções. O que eu tenho pregado não é resultado das minhas dores, das minhas emoções, das minhas perdas, das circunstâncias do momento, não. Não tenho feito uso das circunstâncias para transmitir uma profecia nova, mas feito uso dos sinais, apontando que a Bíblia fala de tais sinais. E em nenhum momento me propus e jamais vou me propor a dizer que Deus me disse. Deus diz para você na palavra, se você ler. Se você estudar a palavra de Deus, Deus vai te mostrar realmente o tempo que nós estamos vivendo. Deus vai te dar percepção espiritual. Deus vai te dar discernimento. É o que está escrito, meus irmãos, que tem força na boca do verdadeiro profeta de Deus dos últimos dias. Não esta meninice, esse sentimento de vaidade, de exaltação que muitos têm com a colocação, o Senhor me disse, o Senhor me falou, faça isso. E olha que ensina coisas que são bíblicas, né? Vai jejuar, se consagrar a Deus. Não é necessariamente uma coisa errada que ensina. Mas olha a vaidade, olha o teor da mensagem que está por trás. E aí eu digo, meus irmãos, sem nenhum medo, seja ele de qual igreja for. Para mim não importa se é uma igreja tradicional, conceituada ou é uma seita. Não importa, não faz diferença. Falso profeta tem no meio de tudo quanto é canto. Eu digo que Deus não falou nada, falso profeta. Tu estás enganando, negando, melhor dizendo, a palavra santa do Senhor. Estás delirando, está tentando acertar o óbvio. O óbvio. Quando esses profetas falam isso, eles estão tentando acertar o óbvio. É claro. E será castigado se não se arrepender a tempo. E aí, queridos, eu não me admiro, mesmo esse e outros que têm falado, se de repente eles fizerem descer fogo do céu. Ah, esse é de Deus, fez descer fogo do céu. É, né? Porque tem poder, porque curou, porque fez descer fogo do céu. Aí você, cuidado, se o profeta falar uma tal coisa, a Bíblia diz isso, mas olha o contexto. Se o profeta falar tal coisa e tal coisa se cumprir, então esse profeta é de Deus. Beleza, olha para o contexto bíblico. Mas não significa necessariamente, principalmente no nosso contexto hoje, que se um desses profetas, que não são profetas de Deus, são profetas do povo, são adivinhos, ele pode acertar em algum momento. Um deles pode acertar. Aí você vai ter agora como profeta de Deus, só porque aconteceu, das pessoas terem caído na calçada que não aconteceu, pessoas morrendo na rua e tal. Pessoas sem ar, profecia difícil, né? Deus está me dizendo que muitas pessoas vão ficar sem ar. Biel ficou um pouco sem ar, lá no hospital, e muitos outros estão agora. Então não me admiro, meus irmãos, se pessoas fizerem descer fogo do céu, se tais palavras fizerem e causar a morte a muitos, ainda que a profecia desse desalmado tivesse se cumprido, ela é maldita. Se Deus se autorizou a falar, como ele mesmo diz no áudio, foi para sua própria condenação. Você é semelhante a Balaão, filho de Peor. Você é instrumento para desviar a atenção do povo de Deus da Canaã celestial. Nada mais, nada mais. Crentes ensinados na palavra me procuraram. E alguém me procurou preocupado. Nós precisamos orar, pastor. Crente em Cristo Jesus, vigia, não seja enganado. Esqueceu do que o Senhor disse? Ou você nunca leu?
Mateus 24:4. Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. O que é vir em meu nome, irmãos? Não é chegar e dizendo, eu sou o Cristo, não. Né? Porque quando o Senhor deu, muitos virão dizendo, eu sou o Cristo. É esse tipo aqui, dizendo o que Cristo disse sem Cristo ter dito. Que Deus disse sem Deus ter dito. Trazendo para si a exaltação, a glória de uma novidade, de algo novo. Sabe o que é isso? É dizer para o povo, olha, realmente a Bíblia precisa de uma reinterpretação. Ou seja, não é só os intelectuais, não é só os doutores aí, que tem essa visão da Bíblia, né? De uma nova atualização, de tal. Até as pessoas mais simples como esse aí e tantos outros, porque se deixam levar pela vaidade, querem mostrar mais espirituoso para os outros. Esqueceu do que o Senhor disse, que naquele dia muitos dirão, conforme Mateus 7:22, Senhor, em teu nome curamos, fizemos maravilhas, expulsamos demônios, milagres extraordinários. Vocês esqueceram disso, meu irmão? E o Senhor vai dizer, eu não conheço você não, parte-se de mim. Você que disse e até fez, eu permiti você fazer mesmo, para a sua própria condenação, para que aqueles que não creem na verdade, como nós lemos, creiam no espírito da mentira. Esse é o espírito da mentira, irmãos. Mas nós sempre esperamos o extraordinário. Vai aparecer o extraordinário? Vai. No tempo certo vai aparecer. Mas por enquanto, vem os pequenininhos. Vem esses instrumentos, certo? Que tem uma capinha de humildade, de simplicidade. Está no meio da igreja, transmitindo essas mentiras, esses enganos. E muitas pessoas acreditando e deixando de meditar na palavra de Deus. E fica essa confusão, esse medo exacerbado. Pregue a palavra, meu irmão. Anuncie sem medo a profecia bíblica, porque esta se cumprirá, não cairá nem um jota, nem um tio. Essa você pode pregar que você não vai se decepcionar, não vai decepcionar ninguém. Você pode até ser perseguido e morto. Pode ser até tido como um profeta falso, porque você vai ser acusado mesmo. Mas você receberá a coroa da justiça. 2 Coríntios 4:13 está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Atos 4:20, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido na palavra, não novas visões, não novas revelações, como Paulo fala claramente em Gálatas 1:8 e 9. O evangelho não precisa de complementação, de aditivo, que é resultado de uma mente fraca emocionalmente, psicologicamente. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta palavra não passará sem se cumprir. Mas essas profetadas, esses sonhadores, que me admira são as pessoas continuarem a dando crédito. Os versículos 34, meus irmãos, ao 37 do nosso texto, diz, acautelai-vos por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e aquele dia vos pegue de surpresa, como uma armadilha. Pois cairá sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho de Deus. O diabo fará de tudo, meus irmãos, para criar confusão na mente das pessoas, para que as pessoas desviem o seu olhar das Escrituras, daquilo que Cristo falou, daquilo que está registrado na palavra. Ele fará de tudo, ele fará confusão. E quanta confusão tem acontecido hoje, principalmente com o advento da internet, com esse disparo, meu irmão, de mensagens. Meu Deus do céu. Por isso o Senhor diz, ore, vigie, para que você possa estar de pé naquele dia. Se a internet é um grande instrumento para nós hoje, não duvide de que ela também é um instrumento terrível na mão do diabo, viu? Terrível, destruidor. Então ele quer silenciar a voz profética, a voz da Bíblia na boca dos pregadores. Acautelai-vos, esteja alerta, prevenidos, vigilantes, não vos embriagueis com as propostas deste mundo, não permita que ninguém silencie a sua voz profética.
pense biblicamente e haja biblicamente, viva intensamente biblicamente, e não pelas circunstâncias, pelas emoções. Hoje se fala muito, não é? Em negacionismo, não é? Eita, que essa pandemia deixou cada moda, cada palavra, né, que nós não conhecíamos, não é? Tão antiga, mas, enfim, tem o seu tempo de se revelar, né? Com a potência que ela foi criada para o tempo certo. Na verdade, se tornou uma ideologia, pois você não pode questionar mais nada, principalmente se for à luz das Escrituras. Ou seja, qualquer dúvida que você ponha, colocando as Escrituras, enaltecendo Deus, você é visto como negacionista. Negar as Escrituras, negar as Escrituras é visto pelos centros acadêmicos como belo, como mente aberta. Negar as Escrituras. E se a moda negacionista pegar, isso será um elogio para os intelectuais, será motivo de riso e exaltação para os que se posicionam numa visão negacionista, negando a Bíblia. Ei, não, eu sou professor negacionista, eu nego as Escrituras, eu não creio nesse Deus. Isso é belo. Agora, se posiciona como uma pessoa que está questionando uma situação, um fato em meio a essa confusão, aí pronto, aí a mídia é negacionista e tal, e você vai ser excluído. Você será visto como um herege da ciência, mesmo sem você entender nada de ciência, porque nós não entendemos nada mesmo, nem eles entendem, quanto mais nós. Agora tem um que entende, o Deus que nós pregamos entende bem, muito bem, e nós temos a mente dele, nós temos o Espírito Santo. Agora, o que não pode é você ter a opinião contrária, fomentada pela mídia diariamente na mente das pessoas, exaltando o conhecimento, a ciência em detrimento da fé, em detrimento de Deus, pois se você tocar em Deus, se eles descobrirem, você pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa bem esclarecida e tal, está ali no debate, mas se elas descobrirem que você tem fé em Deus, que você crê na Bíblia, sua palavra não tem mais valor. É alguém que é colocado na educação, é alguém que é colocado na justiça, é alguém que é colocado no meio da ciência, ou seja, se você for uma pessoa que exalta a Deus, que glorifica a Deus, ou seja, você realmente não tem um perfil de um bom cientista, de um bom gestor, de um bom administrador, de um bom juiz, de um bom advogado, enfim, olha, você tem que negar Deus. A ideia é essa, você tem que negar os princípios estabelecidos pela palavra, se você quer ser visto como uma pessoa desenrolada, como uma pessoa atualizada, como uma pessoa da ciência, como uma pessoa do conhecimento. Então, se assim for, você será taxado, rechaçado de negacionista, terraplanista, e por aí vai. Outro dia, alguém estava falando estas verdades para alguém, falando do Evangelho e contestando algumas dessas questões aí, que envolvem esse tempo. Sabe o que foi que alguém disse? Tu é bolsonarista, né? Que coisa terrível, não é? O que tem a ver a palavra de Deus com o bolsonarismo? Com o lulismo, o dorismo, o camilismo, o sartismo, seja lá o que o diabo for? Ou seja, se você prega agora a palavra de Deus, se você é defensor dos princípios bíblicos, então você necessariamente parece ter alguma ligação. Olha a confusão que o diabo faz, irmãos, para tentar realmente silenciar, calar a sua voz profética, de pregar a Bíblia. Mesmo se você não tiver nenhuma afinidade, nenhum apreço por essas ideologias aí, que está em pauta, que está em alta hoje. Agora, é claro, eu penso que a igreja, institucionalizada tem alguma culpazinha nisso. A maneira como se envolveram, a maneira como defenderam algumas coisas, estão defendendo ainda hoje, está trazendo um prejuízo muito grande para os profetas de Deus, que vão ter que encarar hoje as ruas para pregar, para evangelizar. Vai ser uma luta muito grande. Mas o fato é que estão tentando, meus irmãos, com isso, cercear o nosso direito de nos posicionar, sobretudo com base nas Escrituras, nos princípios bíblicos. Há uma confusão no ar e creio que é de propósito, querem confundir as pessoas, querem colocar as pessoas contra a fé bíblica, contra a igreja, como sempre fizeram desde o início.
Desde o início, foi assim que fizeram com Estevão, o primeiro mártir da igreja. Ele pregava a palavra de Deus, né? Quando os fariseus ali ouviram todo o seu testemunho, toda a sua exposição ali, muito bem argumentada, e ele, sem ter argumentos para contestar a fé de Estevão e a maneira como ele fez aquela exposição desde os primórdios, eles ficam irritados, fecham os ouvidos para não ouvir a mensagem, conforme está lá em Atos 7, dos 54 ao 60. E apedrejam Estevão, acusam Estevão de blasfêmia, ou seja, não havia um argumento contundente. Então vamos criar um tumulto, vamos criar uma situação, vamos dizer que todo mundo é igual. Fizeram a mesma coisa com Paulo na cidade de Éfeso, conforme está lá em Atos 19, versículo 23 ao 32, o texto vai dizer lá que houve um alvoroço acerca do caminho, ou seja, acerca da pregação que Paulo falava sobre Jesus Cristo. E havia na cidade, né, ali de Éfeso, um certo ourives chamado Demétrio. Demétrio que fazia miniatura do templo de Diana, que era a deusa dos Efésios, e dava muito lucro aos artífices. E ali, meus irmãos, Paulo com aquela pregação incomodou a muita gente. E Demétrio ficou perturbado, e Demétrio começou a fazer lá, a convencer as pessoas de que não podiam crer a respeito do caminho, de que não podiam deixar os seus ídolos, deixar o seu modo de crença para passar a crer em Cristo, que era o caminho que Paulo pregava. E aí Demétrio dá um testemunho glorioso a respeito do poder que operava na vida de Paulo. Claro que ele falou isso, digamos, tentando combater a ação do Espírito na vida de Paulo. Mas o que ele diz no versículo 28, do capítulo 19, nos revela isso. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não são mesmo. Não são mesmo, nem os criados pela imaginação do homem. A igreja tem que estar vigilante para não entrar na confusão. Ainda que a confusão seja em função do que a igreja está fazendo, mas que seja por estar fazendo o que é certo, o que as escrituras ordenam, e não por esta confusão que se criou no meio do povo de Deus, em função das ideologias políticas, que tem deixado confuso até o povo comum. O povão segue sempre, meus irmãos, a voz mais barulhenta, presta atenção nisso. O povão sempre vai seguir a voz mais barulhenta, e não é por isso que a igreja vai estar fazendo barulho agora, dizendo que anjo desceu, dizendo que tem milagre, que vai acontecer isso, nada disso. Deixa o povão seguir as vozes barulhentas que estão aí, como aconteceu aqui com Paulo. Então o povo segue a voz mais conveniente, com as suas pautas, né? Com seus interesses, sobretudo sociais, mesmo sem saber ao certo o que está acontecendo, qual a fonte, de onde está vindo essa bênção, de onde está vindo esse cuidado. Quero nem saber o preço que vão pagar por isso, porque o povão é massa de manobra. Foi assim no ato da rejeição de Jesus em detrimento de Barrabás. Enquanto a massa era favorecida com os milagres de Jesus, enquanto Jesus atendia os anseios sociais, ele era o rei, ele era essencial, ele era o que esperávamos vir. Mas quando Jesus disse que eles precisavam se arrepender, se converterem de seus maus caminhos, Jesus passou a ser réu e de aclamado rei pelas mesmas bocas interesseiras, agora gritavam diante daquele ajuntamento confuso: crucificam, crucificam. É assim que vai se posicionar as massas, o mundo e as nossas autoridades quando a igreja, na visão deles, deixar de ser essencial. E a igreja só continuará ou só será essencial na visão deles, na interpretação da lei, se a igreja se enveredar pelo evangelho social, se a igreja esquecer a mensagem da cruz. Como Jesus, no princípio de propósito para cumprir os planos de Deus, iniciou
com o evangelho, atendendo ali muitas necessidades, e não faltava multidão, e não faltava pessoas ali. Vamos fazer o rei, esse é o cara, esse é o Messias. Foi assim, meus irmãos, nesta ocasião que nós citamos agora atrás com Paulo. Versículo 32 vai dizer o seguinte, olha, a multidão ali, em torno da confusão que Demétrio fez, poucos sabiam o que estava acontecendo, mas a multidão ela é massa de manobra, ela vai sendo levada por quem grita mais alto. Como Paulo silenciou, porque era um homem ordeiro e estava pregando o verdadeiro caminho, Demétrio gritou mais alto e começou a pregar: não, é a deusa Diana, é o templo, vocês vão à falência se vocês aceitarem esse evangelho. O evangelho hoje das massas, ou falso, pseudo-evangelho, prega o contrário. É pregando que as pessoas vão enriquecer, que as pessoas vão ter isso, que as pessoas vão ter aquilo. Por quê? Porque esse evangelho atrai as pessoas, mas o evangelho da cruz não. Então olha o que diz o versículo 32 do capítulo 19 de Atos: uns clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. A maioria não se sabia por que se tinha reunido o povo. Hoje estão aí as multidões confusas, no meio dessa confusão, desse sincretismo religioso, dessa falta de referência. A igreja precisa estar alerta, a igreja precisa se posicionar, a igreja precisa voltar, meus irmãos, a confiar no poder de Deus e não confiar em medidas de homens. Hoje o destaque não é diferente. A igreja sempre protestou contra o pecado, e havia pecado que o mundo, até certo tempo atrás, concordava com os pregadores, mas logo, meus irmãos, estes pecados foram se emancipando e tornando parte da vida do povo, e hoje denunciar biblicamente os mesmos pecados já é uma questão de polícia em alguns casos. O mundo vai mudando, irmãos, de acordo com o tempo. Então a igreja não pode jamais fazer páreo com o mundo. Não tem páreo para a igreja. Então reafirmar o que a Bíblia diz é para poucos, é somente para os que estão dispostos a perderem a sua vida, o seu prestígio, a sua popularidade, porque no final muitos vão ter que decidir. Agora, volto a falar, negar as escrituras é moda, é ter uma mente brilhante, é ser esclarecido, é ser atualizado, é ser do povo, é ser da paz, da união, é ser carismático, empático, solidário, piedoso. Ou seja, para eu me colocar no lugar dos outros, eu tenho que negar a mensagem de arrependimento. Eu tenho que negar para as pessoas que, se elas não se arrependerem, elas estão perdidas. É isso que é ser empático? É isso que é se colocar no lugar dos outros? É isso que é sentir a dor dos outros? É ser um humano de verdade. Afinal, esse humanismo se opõe às escrituras. A ideia, meus irmãos, preste atenção nisso, a ideia de dizer que Jesus, já ouviu isso de um sobrinho meu, se ele estiver ouvindo não tem problema, a ideia de dizer que Jesus foi o maior humanista que já existiu é uma forma de tentar ocultar, de tentar negar que a sua palavra de pregação exigiu e exige hoje arrependimento e conversão. Ou seja, quando o humanista pega Jesus e coloca aqui de olha, Jesus, pastor, meu tio foi o maior humanista, agora diga que não foi. Ou seja, ele está querendo dizer que devemos negar a mensagem de pregação de arrependimento, que Jesus também não fez isso. Mas nós sabemos que sem arrependimento, sem conversão, ninguém entrará no reino de Deus. Então Jesus sempre priorizou isso, e ele começou o seu ministério dizendo: arrependei-vos. Nenhum humanista, dentro da perspectiva humanista de hoje, pregaria o que Jesus pregou, se ele se tornar um cristão, mas com os conceitos, com a visão humanista. Por isso que tem alguns pastores humanistas dessa linha, e você percebe pela linguagem, pelo posicionamento. Segue, é um cristão, pastor, crente, mas com a mentalidade humanista. Ele não prega o que Jesus disse com toda a sua essencialidade, o que Pedro, o que Paulo, caminho estreito, entrai pela porta estreita, porque largue a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. Não. Raça de víbora, como João Batista pregou. Filhos do diabo, como Jesus falou lá em João capítulo 8. Não, jamais essa linguagem. Lucas 13, todos perecerão se não se arrependerem. E por aí vai. As mensagens que Jesus claramente anunciava, levando as pessoas ao arrependimento. Então, meus irmãos, pregar que ficarão de fora do céu, os que não se arrependerem, os que não se converterem,
converterem a Cristo homens tais como impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, conforme Paulo prega lá em 1 Coríntios 6, de 9 ao 10. Os que pregam, ou os pregadores de Deus, ouvem hoje, ao pregar esta mensagem, esta verdade, a seguinte colocação: que mensagem é essa? Para de mensagem de ódio. Vamos pregar o amor, pastor. Foi o que alguém disse para mim, um membro da família: você se aproximou pouco de mim, e a vez que você se aproxima é para trazer uma mensagem de ódio dessa. Você pouco conversa comigo, e quando você se aproxima de mim é para trazer uma mensagem de ódio dessa. Foi a interpretação. Falar que ele precisava de se arrepender, que ele precisava se converter. Para ele, na interpretação dele, que é humanista, era uma mensagem de ódio. Mas é um cristão. Pregar o amor é não tocar na culpa do homem, na dívida do homem para com Deus. Então o pecado não existe. Este é uma invenção dos profetas do ódio. É incrível isso, meu irmão. Mas a mensagem do Evangelho hoje é visto como uma mensagem de ódio. Igreja do Senhor, não se dobra a este mundo, a estas mentiras do diabo, não se assente com estes escarnecedores da verdade, disfarçados de bons homens, de piedosos. É lamentável que a verdade ideológica, a verdade relativa das ideias, das teorias científicas, dependendo de quem as defenda, não podem ser contestadas. Não se admite pensamento contraditório, quando todas as ondas, as águas estão correndo para a estimada polarização. Há defensores ferrenhos, capazes de tudo para defendê-las. Mas quando se trata das Escrituras, há um silêncio. Os mesmos cristãos que se envolvem nestes debates, biblicamente não há uma ampla divulgação de suas convicções no campo da fé. Já que gostam tanto do debate, da exposição, por que não expõem? Se não expõe é porque não crê. Se não expõe é porque não crê. E eu sei exatamente por que é tão difícil fazer isto. É porque os que pensam e agem pela fé na palavra de Deus são vistos por os colegas ou pelo meio deles como mentes pequenas, retrógradas, porque não pensa com a massa, não age com o pensamento e conceito humanista. É assim que são vistos, e nem todos querem realmente ficar de fora. Ninguém hoje, meus irmãos, sofre perseguição, punição por desrespeitar a Bíblia. Você já ouviu alguém sofrendo aqui no Brasil? Punição, preso, porque xingou um símbolo, porque rasgou a Bíblia. Não tem punição, não existe. Ter rejeitado as leis de Deus, os símbolos de uma fé cristã, por exemplo, ainda que a gente, como crente em Cristo, não comungue com tais símbolos que foram expostos, vergonhosamente no carnaval passado, ampliado e divulgado pela mídia como se fosse uma exposição cultural, descaracterizando aquilo que é tido por sagrado por aqueles que crêem, como é o caso dos católicos, que crê realmente, que devota a sua fé nos símbolos de Jesus na cruz. Não é o nosso caso, mas fizeram isso e houve ampla exposição da mídia. Agora olha o extremo, alguém fez um pequeno gesto ainda que é involuntário, segundo mesmo, um gesto que expõe um símbolo, um sinal por alguns segundos, e aí, queridos, não me interprete mal, não estou aqui defendendo nenhum tipo de gesto ou símbolo obsceno feito por quem quer que seja. Mas o fato é que a mídia cai em cima e não falta autoridades e leigos, defensores dessa falsa moralidade, cujos princípios e valores estão todos invertidos a favor das trevas. Mas quando se trata de alcançar os seus intentos, eles não se importam de que lado deva estar naquela hora. Porque os mesmos não foram
ao plenário de suas respectivas câmaras debaterem se era justo aquele sacrilégio? Porque a mídia televisiva não os procurou para comentarem as exposições antirreligiosas do Carnaval de 2020? Por que não houve uma comoção da mídia, dos parlamentares? As pessoas estão tão infectadas, meus irmãos, ideologicamente, com a politicagem do momento, que até o diabo, quando fala algo a favor do seu partido, ou do candidato da sua legenda, ele aplaude e é capaz de bater um papo, ainda que de longe, para não ser visto como parte da podridão que sua própria consciência não é capaz de negar. O mundo jaz no maligno. Há um braço no ombro da mídia bem estendido, Beelzebub está sobre ela. Ninguém é envergonhado por pisar, por desprezar a fé cristã. Pelo contrário, a mídia lhe dá muito espaço para você negar a palavra de Deus. Mas os profetas de Deus não se calarão. Eles não estão a serviço da massa, dos holofotes, das opiniões favoráveis e protetoras. Vamos pregar e não vamos nos calar. Estes que negam e blasfemam da fé, das profecias, das escrituras, sofrerão as consequências irreparáveis por toda a eternidade. Não digo nada disso, meus queridos, na ânsia de receber atenção, ou reconhecimento, ou compreensão de quem quer que seja. Falo isso para despertar na mente dos eleitos da igreja do Senhor, por quem eu batalho na fé, despertar o amor e fidelidade às escrituras, o zelo pelas profecias e manter os olhos fitos aos ouvidos atentos aos sinais e acontecimentos, a fim de que não nos assustemos com o que está para acontecer. O texto sagrado de Lucas 21, que estamos usando como texto áureo das nossas mensagens nesses dias, é claro ao dizer: acautelai-vos por vós mesmos. Veja que esse acautelar, que esta palavra tão energicamente colocada fala aí em glutonaria aqui nesse presente século. E glutonaria não se refere somente ao alimento físico ou ao específico, mas a tudo quanto transborda negativamente a nossa alma. E quantas almas, meus irmãos, têm se transbordado, têm se envolvido, têm entrado em contenda, se envolvendo nessas ideologias humanas, esquecendo de aproveitar o tempo para pregar a palavra de Deus. E alguém pode até dizer: pastor, mas por que o pastor não aproveitou todo esse espaço somente para pregar a palavra de Deus? Eu estou pregando a palavra de Deus e ao mesmo tempo advertindo a você, e a mim também, que muitas vezes está perdendo tempo demais em se envolver com essas questões, achando que vai ter uma melhora, achando que o mundo vai mudar, achando que é uma forma de governo que vai mudar o mundo, quando a Bíblia diz claramente que não há. Porque não há, meus irmãos, não existe nenhuma ideologia humana que seja compatível com os valores do reino. Não existe nenhuma forma dos homens dirigirem o mundo, seja o capitalismo, o socialismo, o comunismo, que seja compatível com os valores, com os princípios do reino. Não há. É claro que existe uma caminhada pior do que a outra. E aí o cristão, para exercer, de forma discreta, tranquila, sem levantar bandeira, sem subir em palanque, exercer a sua cidadania, escolhe aquela menos perniciosa, aquela menos declarada, inimiga da igreja, inimiga de Cristo, que é coerente, mas não pensando que aquela que ele está mais ou menos ao lado vai resolver o problema, e que é a certa, que é a justa, que é a que Deus aprova. Não. Deus não aprova nenhuma dessas. Deus permitiu esse sistema, Deus permite o capitalismo, Deus permite o socialismo, o comunismo, tudo isso aí é permissão de Deus. A igreja tem que ter maturidade para poder realmente trilhar sem se contaminar com essas ideologias. Os cuidados da vida não podem suplantar, meus irmãos, a nossa convicção e fé na palavra de Deus. Só ela nos manterá de pé diante do Senhor.
por ocasião do seu retorno, porque haverá um grande declínio na fé, claramente confirmada pela pergunta retórica feita por Jesus aos seus discípulos, em Lucas 18, versículo 8, quando porém vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Antes, porém, Jesus disse que os que clamam a Deus, sendo fiéis, Deus os fará justiça. Os que clamam a Deus, ainda que Deus espere um tempo para cumprir os seus propósitos, Deus sim fará justiça, mesmo deixando-os esperar por um pouco, para que os seus propósitos se cumpram. É nesse tempo, meus irmãos, de espera, que devemos vigiar para que os nossos corações não se dê a glutonaria e a embriaguez com os prazeres desta vida, tão fomentado diariamente pelo humanismo narcisista, mais mundano do que os sodomitas. Por mais que eu saiba que o amor de muitos esfriará, por conta da intensa iniquidade do fim, ainda assim fico admirado e preocupado com os crentes que não estão ligados a estas verdades, e ver como alguns ficam também impressionados com estes sinais, e gerando expectativas de melhorias, em cima desses discursos de pessoas que declaradamente faz guerra à igreja de Cristo, e às vezes que as consideram, porque eles consideram, em algum momento, percebe-se claramente um tom pejorativo. Às vezes que as considera por uma questão política, por uma questão, aquela visão do politicamente correto, para não serem totalmente, de imediatamente rejeitado pelo povo, visto que a igreja está inserida em um país que se proclama majoritariamente cristã. Aí por isso que há, de certa forma, essa tolerância por essas mentes demoníacas. Imagina se não fosse um país majoritariamente cristão. Mas eu queria ver, irmãos, que importância, que respeito eles teriam pela igreja, se esta estivesse em seu território, no reduto da sua doutrina, como é o caso da igreja que está lá na China, lá no Vietnã, lá em Laos, lá em Coreia do Norte, lá na Cuba. Eu queria ver essas mentes que nós conhecemos hoje, que tem um certo apreço e respeito, mas a gente percebe o tom pejorativo pela igreja. Eu queria ver se esta igreja fosse transportada para esses ambientes aqui, e esses mesmos estivessem lá. O que é que eles fariam com a igreja? E em muitos outros países, majoritariamente islâmico e doutrinado pelo comunismo, que é uma evolução do socialismo. E não pense que quando eu estou citando essas formas de governo ou de ideologias políticas, é porque eu creio em outra mais eficaz, defendida por alguns, como o capitalismo, por exemplo, que é que se opõe a essas outras duas correntes aí. Não sou defensor, não ergo esse tipo de bandeira, eu falo para expressar minha indignação e repúdio ao apreço exacerbado por estas correntes e seus seguidores, em detrimento do fervor que devem ter pela palavra de Deus e pela obra da sua igreja. É isso, é por isso que eu falo. Não é porque eu creio, vamos seguir, igreja, olha, vamos seguir essa corrente aqui, essa ideia, longe de mim, e mais convicto cada dia eu fico, e por isso que eu estou preferindo falar tudo isso, antes de que chegue o momento, para que vocês não me escutem falar, principalmente no próximo ano, 2022, sobre essas questões. Levantar essas bandeiras, se posicionar ao lado de alguns desses discursos vazios e demagogos, seja de direita ou de esquerda, só servirá para dirimir as nossas forças e causar divisão no meio do povo de Deus, da igreja de Cristo. Até quando vamos achar que as coisas vão mudar neste mundo? Neste discurso de sociedade totalmente igualitária, esquece, meu irmão, nunca vai acontecer isso. O discurso é belo, é bonito, mas nunca vamos ter essa sociedade totalmente igualitária, como essas ideologias pregam. Por que Pedro e João viram e falaram sobre o novo céu e a nova terra? Porque somente lá a justiça reinará, e somente entrará lá os que viveram aqui a justiça do Evangelho.
não a justiça segundo o humanismo, que é o centro da visão socialista, comunista, que na prática humana, como a Bíblia descreve, não há nada. Porque se na prática realmente se colocasse essas ideologias, meu irmão, era muito bom para se ver. Mas, ainda que nós víssemos, a igreja sofreria as duras consequências. Então não pense que para a igreja vai melhorar nenhuma dessas formas de governo. É claro, reitero, que existem umas que são mais ferrenhas e que são declaradamente inimigos da igreja. Isso não vou negar. Então, quando eu penso, quando tem uma tendência mais conservadora, né, porque eu acredito que essa linha conservadora vai mudar o mundo, não quero interferência nada deles. A igreja não tem nada a ver com essa corrente, com esse povo aí, nada a ver. A igreja tem uma missão única, por isso que ela não entra nesse debate, nem deve entrar nessa concorrência do ser ou não ser essencial. Porque o homem mais humano que já pisou nesta terra não pregou o humanismo, mas o desmoronou. O homem mais humano que já pisou nessa terra não pregou o humanismo, pelo contrário, ele desmoronou o humanismo. Mas pastor, como assim? Quando ele diz que não há homem bom nenhum sequer, somente Deus. Ele desmoronou, ele desmontou toda doutrinação do humanismo. O homem de humildade ilibada, como Nicodemos, Jesus diz para ele: Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Eu fui dizer isso para um humanista, meu familiar, e foi o suficiente para me chamar de pregador do ódio. E nós sabemos muito bem, meus irmãos, as implicações desse novo nascimento que Jesus disse para Nicodemos. Um fariseu fiel, como Saulo, agora como Paulo, convertido a Cristo, disse lá em 1 Timóteo 1,13: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jamais o humanista se colocará como um pecador. Na verdade, o pecado não existe, é um conceito religioso. Esta é a mensagem, meus irmãos, de salvação e esperança para os que crêem, é que Jesus está voltando e somente ficarão de pé diante dele os que nasceram de novo, os que o esperam pacientemente e fielmente pela sua volta. E encerro com o versículo 36: vigiai em todo o tempo e orai, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar de pé diante do Filho do Homem. Estejamos vigilantes, estejamos atentos, para que quando Ele se manifestar, ou mesmo Ele nos levar pela morte, nós estejamos realmente de pé diante do Senhor, e que nada nesse mundo nos atraia mais do que o Evangelho e a fidelidade nesta palavra. Vamos orar, encerrando a mensagem nesta noite. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais esse culto, por mais essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos concede transmitir a Tua santa mensagem. Que o Teu Santo Espírito possa levar o entendimento, a compreensão a todos quanto tiverem acesso a esta mensagem, a esta explanação, Senhor. Que o Senhor fortaleça na fé cada irmão, cada família. Que o Senhor abençoe nesta noite, que cada irmão tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. E uma semana na Tua santa presença. Que o amor de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Está encerrado o culto. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Amém.